É isso que ele quer evitar com o habeas corpus dele. Tudo bem? Próxima pergunta. Professora, se eu não mentir, mas me recusar a falar qualquer coisa, que crime é? É uma pergunta interessante, até porque me permite fazer uma comparação que eu acho que nós não fizemos aqui ainda. Bom, se eu minto, se eu afirmo falsamente alguma coisa, ou se eu me nego a falar a verdade, são condutas equiparadas. Aliás, esse é um típico tipo misto alternativo. Tá lembrado o que é? Tipo misto alternativo? O tipo que tem mais de um verbo e que qualquer um deles já configura o crime? Pois é, o falso testemunho está enquadrado nessa categoria, um tipo misto alternativo. Mas a questão aqui interessante é a seguinte: se eu estiver lá, comparecer, mas me negar a falar, configura-se o crime de falso testemunho. Mas se eu me recusar a comparecer, lembra disso? Se a testemunha devidamente intimada para depor se nega a comparecer, ela não vai, ela falta, ela comete que crime? Você já leu naquelas letrinhas pequenininhas ali de um mandado de intimação? Está ali escrito que ela está intimada a depor sob pena de desobediência. Então veja, negar-se a comparecer ao depoimento configura desobediência. Mas comparecer ao depoimento e negar-se a depor configura falso testemunho. Curioso, né? São dois crimes diversos. Isso é uma pegadinha também razoavelmente comum em prova de concurso e alguma coisa que intriga as pessoas que trabalham no judiciário, enfim, os advogados, muitas vezes a própria testemunha, né? Por que numa situação ela comete o crime de desobediência e na outra ela comete o crime de falso testemunho, mas é assim que é. Tá ok? Então quer dizer que a testemunha que cala a verdade, que nega a verdade, se recusa a dizer a verdade, comete crime de falso testemunho. Ok? Próxima pergunta. Professora, testemunha que não presta compromisso, se mentir é crime? Nós acabamos respondendo essa pergunta de uma ou de outra forma, mas é sempre bom ressaltar que essa talvez seja a grande polêmica dessa matéria. Se a testemunha que não presta compromisso responde ou não pelo falso testemunho. O que eu realmente faço questão que todos se lembrem é que aqueles que não são testemunha, por exemplo, a vítima e, por exemplo, o próprio investigado, esses não respondem por falso testemunho nunca. O depoente pode mentir, o investigado pode mentir o quanto quiser, ele está amparado pela impossibilidade de ser obrigado a fazer prova contra si mesmo, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, e a vítima pode até cometer o crime de denunciação caluniosa, mas falso testemunho não. Agora, das pessoas que são ouvidas na qualidade de observadores imparciais, nós temos então essas duas pessoas, essas duas figuras. A testemunha, em sentido estrito, que presta compromisso de dizer a verdade. Lembra que todo mundo tem obrigação de ser testemunha. Nós temos duas categorias de pessoas que fogem a essa regra, que são exceções a essa regra. Todos têm obrigação de serem testemunhas se tiverem presenciado um crime. Eles não podem, você não pode dizer, eu não quero, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Não, a obrigação de ser testemunha vale para todos, salvo para algumas pessoas. Primeiro, para as pessoas que são impedidas de depor. Existem determinadas pessoas que são impedidas de depor. Por exemplo, o advogado, sobre aquilo que tiver atingido, né, tido conhecimento em razão do ofício, o médico, o pastor, o ministro de confissão religiosa, são pessoas que são impedidas de depor, não podem depor, salvo se desobrigadas pelo constituinte ou pela parte. Se elas forem desobrigadas do dever de segredo pela parte, em tese, elas podem depor. Em determinados casos, nem desobrigadas elas podem. Mas a regra é que essas pessoas, quando desobrigadas pela parte, podem depor. Então, são pessoas que são impedidas de depor. Tem uma segunda categoria de pessoas que podem se recusar a depor. Então, podem se recusar a depor, por exemplo, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do criminoso.
Essas pessoas podem se recusar, elas podem depor, mas podem se recusar a depor. Ok, as pessoas que são impedidas de depor, aquelas que são impedidas não podem depor de jeito nenhum, salvo quando desobrigadas pela parte, se depuserem, se puderem depor, prestarão compromisso de dizer a verdade. Então, se mentirem, responderão certamente pelo falso testemunho. Aquelas pessoas que podem se recusar a depor, aquelas pessoas que têm o direito de se recusar a depor, se depuserem, se resolverem depor, a mãe do criminoso, a esposa do criminoso, não prestam compromisso. Então, aquelas pessoas que podem se recusar a depor, se depuserem, não prestam compromisso. Qual é a pergunta? Qual é o valor desse testemunho de alguém que é parente do criminoso e não presta compromisso? Essa pessoa pode querer depor justamente só para mentir. E aí? Se ela mentir, ela responde pelo crime ou não responde? Prevalece que responde. Prevalece que sim, porque hoje prevalece que o dever, que o compromisso oficial de dizer a verdade não é parte integrante do tipo, não faz parte do tipo. Portanto, a resposta aqui para o nobre candidato que fez a pergunta é de que, na verdade, na maioria dos casos, ou pelo menos segundo a maioria da doutrina, o testemunho vale, ou o falso testemunho vale, mesmo que não haja compromisso. Mesmo que não haja compromisso, pode-se ser punido por falso testemunho. Tudo bem? Próxima pergunta. Professora, se alguém paga para uma testemunha mentir, que crime essa pessoa comete? Que bom que veio essa pergunta logo no finalzinho, mas que bom que veio essa pergunta, porque isso é muito interessante. Eu disse que se você induzir, instigar ou auxiliar uma testemunha a mentir, você é partícipe do falso testemunho desta pessoa. Se você induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa a mentir, você é partícipe do falso testemunho dessa pessoa. Mas e se você pagar? Se você pagar para a testemunha mentir? Pela teoria monista, a teoria segundo a qual, quando duas pessoas se juntam, elas respondem por o mesmo crime. Pela teoria monista, se você pagar para a testemunha mentir, você também deveria responder pelo mesmo crime, como partícipe de falso testemunho. É isso? Não. Não, porque aqui existe uma conhecida exceção à teoria monista. A testemunha que recebeu para mentir responde pelo crime de falso testemunho. Você que pagou para que a testemunha mentisse responde por corrupção ativa de testemunha. Suborno de testemunha. É outro artigo. É o artigo 343. A testemunha responde pelo 342. E você responde pelo 343. Percebe? Então, o natural é que você que paga e a testemunha que recebe para mentir, ambos respondam pelo mesmo crime. Mas, nesse caso, existe uma exceção à teoria monista. E uma exceção prevista na lei. A testemunha que recebe para mentir responde pelo crime de falso testemunho, com uma pena, inclusive, aumentada pelo suborno. Mas você que pagou para que ela mentisse, responde por outro crime, que é corrupção ativa de testemunha, do artigo 343. Ok? Bom, terminamos mais um bloco, o nosso bloco Pergunte ao Professor, mas nada disso adianta se na hora H a gente não souber responder a pergunta, a gente não souber responder o X da questão. Então, fica comigo para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula de falso testemunho, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tudo bom, gente? Estamos de volta. O nosso programa é o Prova Final, você já sabe disso. E o tema do dia de hoje foi falso testemunho. Se você viu a aula toda, vai responder com o pé nas costas. Se você está chegando agora, vai ter oportunidade de aprender um pouquinho, sempre um pouquinho mais. Então, vamos para o nosso X da questão? Vamos lá.
Célio, arrolado como testemunha em processo criminal em que se imputava ao réu crime de homicídio